Então, os crentes, eles acabam destruindo as pessoas, primeiro, por falta de conhecimento. Jesus já falou isso, o meu povo perece por falta de conhecimento. Não foi por falta de oração e nem jejum. Conhecimento. E conhecimento te traz libertação. É por isso que ele diz, de novo, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Yes. Só que o que acontece? Esses crentes que não conheceram a verdade absoluta, mas criaram em seus mundos as suas verdades, eles acabam transferindo esse conhecimento irreal, né? E faz com que essas pessoas vivam esse sofrimento. Então, quando se tem uma mulher que ela está vivendo um casamento abusivo, aonde o marido agride ela, aonde o marido bate nela, aonde o marido infringe a moral dela, e você vai buscar ajuda numa instituição filantrópica, numa instituição religiosa, até no meio dos cristãos, e o conselho é ore, suporte, peça direção para Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é denunciar o agressor e também quem está te orientando. Por quê? Porque essa pessoa está colocando a sua vida em risco, e uma das éticas que a gente recebe dentro da pauta de um profissional da área da saúde emocional, um psicólogo, é que jamais a gente pode deixar com que a vida do sujeito seja colocada em risco. Em risco. Exato. Então, que Deus que é esse, que quer que você fique debaixo de um sistema religioso que não te dá liberdade para você ser quem você é em Deus. Não é para eu ser quem eu sou sem Deus. É quem eu sou em Deus. Porque aí entra a renúncia. Tá entendendo? E como que eu sei qual é a vontade de Deus? O que é eu ser quem eu posso ser em Deus? Pela palavra. Então, essa questão da galera acabar ferindo, tem muito. E quem fere acaba se magoando. E quando a gente acaba ficando magoado, Yang, a gente tem que aprender a perdoar. Só que perdoar não tem nada a ver com conviver. Essa que é a questão. Perdoar e dar novamente o acesso e a confiança, ou perdoar, fechar o acesso e não confiar mais? Perdoar, fechar o acesso e não dar mais oportunidades. Uau! Errar uma vez é humano. Errar 2 vezes, toda pessoa acontece, mas a 3ª vez já é ignorância, é disfunção de caráter. Tanto que quando Jesus vai perguntar para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele pergunta quantas vezes para Pedro? 3 vezes. Porque Jesus precisava tratar no caráter de Pedro. Então Jesus prova para nós, e ele é o maior psicólogo, que todo caráter ele pode ser ajustado a partir do momento que você reconhece que há uma disfunção de caráter. O reconhecimento é o início da transformação. Sim. Então tem obra que Deus nunca vai fazer, porque precisa do reconhecimento do indivíduo. Você pode orar quantos anos você quiser. Tem coisa que Deus não vai fazer. Sabe por quê? Por que Deus vai libertar uma pessoa que não reconhece que precisa ser liberta? E o reconhecimento não está através da pronúncia e nem da testificação, mas da entrega aqui dentro. Porque ele não diz em Salmos, eu sou o Senhor que sonda o quê? O coração. E esquadrinha os rins. Então tem pessoas que vai passar a vida toda, Yang, infelizmente, pedindo coisas para Deus que Ele nunca vai atender. Você sabe por quê? Porque Deus respeita o desejo do outro. Deus respeita o desejo do outro. Então realmente é possível que às vezes você está orando por uma pessoa e crendo que ela vai mudar, mas parte dela a decisão de mudar. Porque a grande verdade, por exemplo, que na maioria das vezes
algumas pessoas se vê isso até, por exemplo, mães, né? A mãe geralmente ela tem aquele coração que ama com intensidade, que acredita com intensidade, e às vezes você vê a mãe que ela tá 10, 15, 20 anos na igreja, no ciclo de oração, orando pelo seu filho e ele não muda. O que traz a clareza e exatidão pro que você falou. Às vezes não é a sua oração que vai fazer o fulano mudar. É a decisão dele em querer, primeiro, reconhecer a necessidade e querer a mudança. Porque tem gente Perfeito. que ainda até reconhece, mas não aceita. Tem gente que reconhece, mas não aceita. Porque ela fala assim, não, eu reconheço que eu preciso de ajuda, mas ela não aceita quando a ajuda vem. A pior coisa é você ajudar alguém que tá destruído e não quer ser restaurado. Por quê? Porque quando você ajuda quem está destruído, ele até pode ser restaurado, mas sabe o que acontece? Quando ele for restaurado, ele não vai te dar um obrigado. Por quê? Porque é um ingrato. É um ingrato. E a pior coisa é você ajudar alguém que tem um espírito de ingratidão. Você sabe por quê? Porque quando você ajuda um ingrato, ele diz assim depois que você o ajuda: eu não te pedi nada. Foi você que me procurou. Então só ajude quem pede ajuda, quem aceita ajuda e quem se esforça. Por isso que quando Jesus olha para os 10 leprosos que saem gritando atrás dele, Jesus, Jesus, e Jesus vira, Jesus fala o que para eles? Vão até o sacerdote, mas ele era o sacerdote. Por quê? Porque tem gente que tem que se mover e fazer a parte dela. É por isso que Martinho Lutero vai falar o seguinte: ore como se você dependesse totalmente de Deus, mas depois trabalhe como se tudo dependesse de você. Então tem coisa que você vai ter que fazer dependendo totalmente de Deus. Orou? Totalmente na dependência de Deus, mas depois você vai ter que fazer a sua parte. Tanto que são 10 que ele cura. Mas quantos voltam? Eu acho que eu penso que se fosse mudar o título, né, dessa parte na Bíblia, o título seria ingratidão, né? Porque você ajudar a pessoa e a pessoa não fazer o mínimo que é te agradecer. Por isso que você não ajuda, você influencia. Tanto que na internet não é chamado de ajudadores, são influenciadores. Influenciadores. Yes. Você tá entendendo? Por quê? Porque essa questão, porque um dia quando você se dispor a ajudar alguém e essa pessoa não ter uma mudança, sabe o que vai acontecer? Você vai se frustrar. E o que tem de pessoas que está nos assistindo agora, Yang, que já ajudou gente, não está escrito no gibi, e que já se frustrou. Tem pessoas que são potencializadoras de influenciar pessoas. Tem pessoas que receberam o dom do Espírito Santo de mudar vidas, mas elas acabaram investindo aonde Deus não mandou elas investir. Elas acabaram plantando em terras que Deus não mandou elas plantar. Tanto que quando Davi vai defender Keila, ele ora ao Senhor e ele diz: Senhor, eu posso lutar por Keila porque os filisteus estão vindo contra ela. E o Senhor diz: sim, lute por Keila. A mesma cidade chamada Keila, aleluia, que protegia Davi na fuga de Saul, que o perseguia por causa da inveja, é a mesma Keila agora que está vendo um rei que é perseguido, lutando agora uma guerra que não é dele. Só que agora quando Saul descobre aonde Davi está, o texto vai dizer que Davi percebe a trama de Keila com Saul e Davi vai orar a Deus e diz: Deus, por acaso Keila me entregará na mão de Saul? E o Senhor responde para ele: sim, Davi, Keila vai te entregar na mão de Saul. Por isso, cuidado, Yang, nós temos que ter com as orações que nós fazemos a Deus, porque se você quiser ouvir uma verdade de Deus, você vai ouvir. Se você não quiser ser enganado por Deus, você não vai ser. Se você quiser que Deus mostre para você quem é e quem não é, Ele vai te mostrar. E Ele revelou para Davi: Davi, Keila vai te entregar. Então Keila é a simbologia de alguém ingrato, que você guerreia as guerras dela
Mas no final das contas, ela vai te vender, ela vai te trair, ela vai te entregar para o teu inimigo. E é por isso que tem mesas que você não pode se assentar. Porque o meu inimigo, ele não pode ser amigo do meu amigo. Uau! O meu inimigo não pode ser amigo do meu... meu amigo não pode ser amigo do meu inimigo. Não pode. E o meu inimigo não pode ser amigo do meu amigo. Tá entendendo? Por quê? Porque, às vezes, ele só quer ter acesso às pessoas que são próximas a mim para descobrir a minha fragilidade. Porque, na verdade, Meu o amigo Deus. conhece a nossa intimidade. Meu Deus. Inclusive as fraquezas. E todo inimigo, ele precisa do nosso ponto fraco para poder nos derrubar.